Hello guests! Estamos aqui com Ana Novaes, Luciana Soares e vamos continuar o nosso papo sobre Orlando. Agora nós vamos falar sobre planejamento. Como é que vocês começam a planejar as férias de vocês para Orlando? Por onde começam? Vai, Ana. Então, às vezes pela passagem aérea, se eu acho uma promoção de passagem, aí eu começo a definir. Ou então, às vezes, como o caso agora da minha próxima viagem, eu vou por causa da Black Friday, que tem um evento lá que eu quero ir. Então, eu não comprei a passagem, mas eu já defini que eu quero ir numa data específica. Aí depois eu vou definir quais parques que eu vou visitar, e aí eu vou ver hotel, enfim, carro, se for preciso ou não. Eu geralmente começo, se eu vejo uma promoção de passagem, todas as minhas viagens são assim, eu vejo a promoção de passagem, eu primeiro compro a passagem e depois eu começo o planejamento de onde eu vou ficar, daí o que eu vou fazer de cada dia, então eu faço nesse sentido o meu planejamento. É porque a passagem, por mais que ela não seja o mais caro de uma viagem para Orlando, que é os ingressos, mas ela pode oscilar muito e ela pode comprar hoje por um valor e daqui a pouco tá o dobro dele, então realmente a passagem aérea é o grande divisor de águas. Mas assim, tem que, por exemplo, a gente pode viajar em qualquer época do ano, tem gente que não pode, né? Tem gente que só pode viajar, sei lá, em julho porque tem férias aos filhos. Aí nesse caso não tem muito como fugir, aí quando eu tenho uma época específica aí eu já sei, aí começo a pensar nos parques, hotel. E se a gente pensar assim num planejamento, num itinerário que vocês bolam, assim, o que não pode faltar? Vai depender de quantos dias a pessoa vai ter, né? Mas eu acho que não pode faltar uma ida ao Magic Kingdom, pelo menos. E, enfim, se possível, todos os parques. E compras. Pra mim, né? O que eu sempre faço. Sempre vou em algum parque, sempre faço algumas comprinhas. E almoço ou janto em alguns restaurantes legais. O que não pode faltar, na minha opinião, como a Ana falou, eu, por exemplo, na minha última vez que eu fui pra Disney, eu não pude ir em todos os parques. Então, o que eu fiz? Eu fui no Magic Kingdom, no Studios e fui no Island of Adventure. E no Walmart. Eu acho que não pode faltar. O Walmart não pode faltar, gente. Então, assim, mas o que eu indico, assim, é que se puder, no mínimo 10 dias pra fazer todos os parques possíveis que vocês puderem. Não, e até uma dica, porque o Walmart é tão bacana e que geralmente os brasileiros vão depois dos parques. Então parece uma zumbilândia. Porque ninguém tá se aguentando de pé, mas tá no Walmart comprando. E eu já dou a dica para as pessoas que me perguntam dicas de Disney, eu já dou o contrário. Eu digo assim, ó, chega e vai em pro Orlando dia, e vai pro Walmart, entendeu? A gente vai pro Walmart sempre no primeiro dia, mas, no meu caso, meu marido também faz questão de ir no Walmart praticamente quase todos os dias. Então, mas a gente pega uma coisinha pra comprar, uma promoção. Eu digo para todas as pessoas que me perguntam dicas, chegar, vai no Walmart para fazer compras, primeiro para conhecer e para fazer compras de algumas comidinhas básicas, até para levar para os parques, e depois um outro dia só para fazer as compras até de lembrancinhas para levar, que é mais barato do que comprar às vezes coisas no parque, assim, também. Não, e das minhas últimas viagens que eu fiz, tem um local que agora eu tô indo direto e mais do que uma vez. Porque eu descobri que esse local recebe mercadorias 2 a 3 vezes na semana. Ross Dress for Less. Esse também é um então, lugar. Esse tipo, também. tem que ir num primeiro dia, daqui dá uns 3, 4 dias vai de novo, na mesma loja que a gente sempre vai encontrar Na coisas verdade, diferentes. nas minhas viagens nunca falta Walmart, Ross, Marshalls, TJ Maxx, Home Goods, Burlington e Dollar Tree. Então já vai Dollar Tree também. Olha, por isso que eu digo, mas 10 assim, dias é pouco depende até. de quanto tempo você tem pra fazer tudo isso, mas a gente sempre vai. E quando nós somos procurados por várias pessoas pra a gente dar dicas e tudo mais. Quando vocês recebem essas pessoas e vocês dão uma analisada no que elas estão te falando, o que elas querem fazer. Quais são os principais erros que uma pessoa que nunca foi para Orlando acaba colocando num itinerário e que vocês consideram que tem que tirar, tem que fazer uma alteração? Quais são os principais erros de um planejamento para uma viagem para Orlando? O que eu acho, assim, tipo, falta de planejamento. A pessoa tá indo semana que vem pra Orlando e não pensou em nada, não sabe que parque vai. Então, tipo assim, já tá muito errado. Outra coisa é a pessoa deixar pra comprar ingresso na última hora. E se ela faz isso, ela ainda não agendou o Fast Pass,
porque precisa do ingresso para agendar o Fast Pass, dá para agendar o Fast Pass com antecedência, isso faz toda a diferença para pegar menos fila nas melhores atrações. Então, às vezes a pessoa vem... Principalmente na alta temporada. Principalmente na alta temporada. Às vezes a pessoa vem, eu tô indo semana que vem, queria ver os ingressos. Eu falo, ai meu Deus do céu, ela ainda não comprou ingresso, já tá indo semana que vem. Ela não agendou o Fast Pass, então isso pra mim é o principal erro. Tem aquelas pessoas também que querem, achando que vai fazer 2 parques no mesmo dia, porque tem pouco tempo e quer fazer... Não, elas acham que dá pra ir pro Magic Kingdom e pro Epcot no mesmo dia, porque é um do lado do outro, né? Porque tem pouco tempo e quer agilizar e, tipo assim, infelizmente não dá. Por isso que eu falo, tem que escolher um ou outro, sabe? Mas a questão do Fast Pass, como a Ana diz, tem pessoas que não sabem que existe isso e, infelizmente, na alta temporada tem que utilizar. Numa baixa temporada, tu até às vezes pode não utilizar ou fazer mais perto da última hora, né? Mas infelizmente na alta temporada, ali julho, final de ano, e eu acho que é muito importante. Tem que tomar cuidado com o amigo também. Tipo assim, meu amigo falou que tem várias vezes vem meu amigo falou que não precisa agendar Fast Pass porque na época que eu vou não tem fila. Gente, não. Às vezes quando o seu amigo foi, ele não precisou, era diferente, mas não quer dizer que vai ser, a experiência do seu amigo não quer dizer que vai ser verdade pra você. Até porque então, assim, Disney já não existe mais alta temporada e não baixa temporada, é sempre alta. Não existe. Exatamente. Não precisa agendar Fast Pass, precisa. É sempre melhor também, né, te facilita muita coisa. Bom, e continuando, um erro que eu acho gigantesco nesses planejamentos é quando o cliente ele compra os ingressos de todos os parques e ele coloca lá, dia 1, Magic Kingdom, dia 2, Epcot, dia 3, Hollywood Studios, dia 4, tudo na sequência. Todos os parques na sequência. Daí é muito engraçado, porque eles não acreditam na gente e eles fazem isso. E daí tu vê as fotos depois. As primeiras fotos, todo mundo sorrindo, aquela felicidade. Chega nas últimas, todo mundo com uma cara de cansado porque não aguentou mais. Já não tem nem tanta foto assim, Exato. porque não conseguiu nem tirar as Então, fotos. assim, eu sempre dou uma dica. Deixa pra fazer as compras, claro, primeiro dia porque tu tá na empolgação que tu quer fazer as primeiras. Mas deixa pra fazer as compras no meio, faz algum parque aquático, de repente, no meio também. Ou Discovery Cove, que é uma excelente opção com nada com os golfinhos. Um parque all inclusive que é super light, deixa pra fazer no meio, não faz no início, faz no meio pra justamente dar aquela quebrada nos parques, às vezes também, se a pessoa tá num hotel legal, deixa uma tarde pra aproveitar a piscina do hotel. Pra dar uma descansada. O que eu falo também, assim, é porque às vezes pras meninas, mulheres, assim, que às vezes querem ir mais arrumadinha pra tirar foto, sabe? Então, que isso existe. Gente, tem que usar um sapato confortável, sabe? Porque tu vai caminhar muito. Então, assim, quer sair bonita na foto? Gente, tem que usar tênis. Eu aconselho a usar tênis. Ou quer usar uma sapatilha, então compra aquelas... A Crocs, por exemplo, tem umas sapatilhas... A Crocs é horrível. Não, mas ela tem umas sapatilhas mais bonitinhas. Mas ela é confortável para te usar o dia inteiro. E fora que tu pode usar nos brinquedos de água. É a dica que eu dou, porque eu usei a última vez para caminhar, até porque eu tenho um problema no joelho. E aí tu pode ir nos brinquedos com água, molha, não tem problema, que não é o tênis que é que molha, e daí fica com aquele tênis molhado o dia inteiro no parque. E sempre a dica também, já fica a dica pra brinquedo com água, é levar uma muda de roupa na mochila. E mochila, eu só uso mochila no parque também, que facilita a vida, não fica com o ombro para um lado para o outro, isso entendeu? Agora uma pergunta que é difícil, ficar ou não ficar hospedado dentro do complexo da Disney? Nossa, difícil. Eu acho, pra mim, tá? Experiência. Se tu vai mais de uma vez, a primeira experiência é sempre válido ficar lá pra te ter uma experiência uma vez na vida, entendeu? Mas não é uma coisa obrigatória. Eu acho que tem muitos hotéis próximos ali que são muito bons também, com a mesma qualidade, mas tu quer ter uma experiência completa, eu acho legal de ficar lá, porque eles têm toda uma infraestrutura, tem às vezes a promoção do plano de refeições, que é muito interessante, mas também não vai... Os hotéis em volta também oferecem muitas qualidades e coisas boas também. A Ana acho que pode falar melhor sobre isso. Assim, é difícil essa pergunta, porque os hotéis da Disney têm a magia da Disney mesmo, tem vários outros benefícios, enfim. Só que, se você for comparar o preço, às vezes com o mesmo
preço de um hotel da Disney, você consegue um hotel um pouquinho melhor fora. Então vai depender, assim, de qual que é a prioridade da pessoa também. Às vezes ela tá muito, assim, por economizar ao máximo, aí fica fora da Disney. Às vezes não, ela faz questão de viver a experiência, a magia da Disney. Aí fica dentro da Disney. Uma coisa que eu já fiz foi dividir a hospedagem. Então, tipo assim, eu fiquei 4, 5 dias dentro da Disney, depois fico em outro hotel fora da Disney. Eu tenho visto muito, assim, do cliente, ele ir pra Orlando pegando um hotel muito barato, para economizar, porque ele vai fazer todos os parques, então ele quer um pacote mais barato, só que ele volta querendo ficar hospedado na Disney. Por quê? Porque ele quer a experiência que a gente falou. A experiência completa. É que o que a Disney facilita, por exemplo, tem transporte. É o que eu ia falar, e os benefícios compensam. Eu já fiz vários comparativos dos benefícios que a Disney oferece ficando hospedado no complexo são muito grandes, então compensa. Agora sim, aqueles passageiros que vão lá, vão todos os anos, ou vão de 2 em 2 anos, eles não ficam mais hospedados dentro da Disney. Ou eles ficam fora, ou uma viagem fica fora, uma viagem fica dentro, uma viagem... Por exemplo, o plano de refeição. A minha mãe é uma. Cada vez que a gente vai para Orlando, ela quer ficar hospedada dentro da Disney por causa do plano de refeição. Ela foi uma vez, pegou o gostinho do plano de refeição, ela quer sempre. Porque realmente o plano de refeição pra mim é sensacional. Vale. Então são pequenos benefícios que tu acaba optando em ficar dentro do complexo, né? E o que você acha da International Drive? É legal ficar hospedado na International Drive? Eu gosto da International Drive, principalmente para quem tiver sem carro, eu acho que é uma região legal, porque tem tem Walgreens, tem alguns restaurantes ali que você consegue ir a pé, então é uma facilidade. Fica perto da Universal, fica perto do SeaWorld, fica um pouquinho mais longe da Disney só. Então, até uma dica que eu dou para quando a pessoa vai estar sem carro, não quer alugar carro de jeito nenhum, é ficar metade do tempo em hotel da Disney e outra metade na International Drive, que aí na Disney você aproveita o transporte grátis para Disney e tudo, e na International Drive faz os parques, Universal, SeaWorld e tudo mais. Plano de refeição, vocês já usaram as duas? Já. Vale a pena? Eu acho que vale. O plano de refeição, ele até alimenta muito mais do que, tipo assim, mais pessoas. Agora mudou, né? Na época que... esse ano mudou muito, ele mudou radicalmente. Porque antes tu tinha um prato principal, uma sobremesa e uma salada. Agora é só o prato principal. Então ele mudou. Porém, agora eles incorporaram a bebida alcoólica. Então assim, teve não, e bebida alcoólica dentro da Disney, nossa, é muito boa. Quando eu utilizei, na verdade, eu vou dizer que não foi nem eu que utilizei, eu fui com pessoas que elas utilizaram, eu não consegui incluir no meu, eu fui depois. E por isso que eu tô dizendo que vale a pena. E não era nem o com a refeição principal, era só o com os snacks. Quick service. Com quick service. Então, assim, então eram 3 pessoas no meu quarto e eu cheguei depois, por isso que eu não consegui incluir. E com os 3 planos de refeição delas, sobrava comida, eu ainda comia e ainda sobrava comida, pra te ter uma noção, sabe? Então, era muita comida. O que eu acho do plano de refeição é assim, se você, o plano de quick service, se for numa promoção do plano de refeição grátis, vale a pena. Se você for pagar, eu já acho que não vale a pena o quick. Aí eu prefiro o plano de refeições normais, que te dá direito a restaurante table service, né, aquele com garçom e tal. Só que eu acho que se for para pegar o plano de refeição, tem que planejar com antecedência quais restaurantes você quer ir. Porque não adianta você ter o plano de refeição e aí 1 mês antes você vai tentar decidir os restaurantes que você quer, porque aí já não tem vaga em nenhum mais. Por exemplo, o chefe Mickey Por isso que tem o planejamento de Por viagem. isso que tem que ter o planejamento. O chefe Mickey está sempre lotado. Não, eu marquei Chefe toca Mickey é muito bom. outro dia, tipo assim, a gente já reservou um hotel da Disney pra novembro e eu queria reservar no Ohana. Eu perdi a marca dos 180 dias, esqueci completamente. Quando fui reservar já não tinha mais o Ohana, que é o que eu gosto, que eu queria ir. Então, tipo assim, tem restaurantes que você não reservar... Family. Se você não reservar com 180 dias de antecedência, você não vai ter vaga. Castelo da Cinderela, por exemplo. Então, para pegar o plano de refeição, eu acho que tem que ter esse planejamento aí, para aproveitar melhor. E vocês já usaram o plano de refeição da SeaWorld? Então,
Eu já fiz as contas e eu não usei porque nas minhas contas, na época, valeria a pena se eu fosse fazer 2 refeições dentro do SeaWorld. Como nos dias que eu fiz só uma, eu não comprei. É isso? Você usou? Então, eu já usei e eu achei que valeu muito a pena. Porque ele não é caro. Pois é, ele é barato. Ele é barato e como tu pode comer de 1 em 1 hora, então não necessariamente tu pode utilizar com o café da manhã e o almoço. No meu caso, eu utilizei com café da manhã, almoço e no final do dia, na minha última hora, eu ainda peguei um sanduíche para levar pro hotel e levar como jantar. Mas eu acho que o melhor de tudo é que tu não paga mais nada. Porque, por exemplo, tu pode pegar o combo lá, que é o prato principal e mais a bebida, e a sobremesa, de 1 em 1 hora. Nossa. Só que tu não precisa pegar tudo isso. Me dava sede. O que eu fazia? Passava lá a pulseira, pegava uma bebida e passou 1 hora. Eu optei em não pegar o resto. Então eu acho que valeu muito a pena, porque tu vai comprar uma água, tá quente, tu vai ter uma bebida de quase que de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Então eu acho que valeu a pena. A única coisa é que tem algumas restrições, que não são todos os restaurantes, né? E alguns pratos não estão inclusos. Por exemplo, as ribs não estão inclusas. Agora, é um prato, dentro de alguns restaurantes ele é um prato só que não está incluso, todo o resto está. Então, eu achei que valeu muito a pena. Muito a pena. Próxima. Não, eu assim, e agora eles estão servindo em 1 ou 2 restaurantes, se eu não me engano, o café da manhã com comida americana, mas café da manhã americano, que eu achei bem legal. Só que, assim, às vezes o parque abre às 9 e 10 horas da manhã, tu já quer entrar no parque já aproveitando, né? Só que como a gente já conhece, ou pra quem já conhece, é interessante, porque é uma experiência diferente. Um outro lugar que eu tive nos Roads que eu achei muito legal foi o Dine with Shamu. Eu achei que valeu muito a pena lá. Não é caro. Não é caro. Tu tem a Shamu, a baleia orca, no teu lado, mas não é só o fato da baleia orca. É que a comida é boa e tu tem bebida alcoólica e não alcoólica inclusa. Então, eu já não entro na questão. Então, se tu vai tomar, vamos dizer, 1 ou 2 cervejas no almoço, basicamente já é o preço da tua refeição com o Dine with Shamu. Então, eu achei que valeu muito a pena o Dine with Shamu. Eu defendo as baleias. Mas ela fica do teu ladinho ali, é bem legal. Mas ela tá presa. Disney Photopass. Disney Photopass, vocês já usaram? Recomendam? O Memory Maker, né, o pacote, que eu acho que vale a pena, porque você paga, se comprar antes, eu acho que é $169 no site, e todas as fotos dos fotógrafos estão inclusas, assim, pra você baixar depois, e vídeo, foto de atração e tal. Então eu acho que pra quem vai, tipo assim, em vários parques da Disney, eu acho que vale super a pena. Eu já usei, assim, eu sou um pouco ao contrário, porque eu comecei pelo barato e comecei a subir as minhas viagens pra Orlando. Então, como eu falei, a minha mãe é uma que só quer agora o plano de refeição. E desde que a gente pegou o Photopass, que foi na minha última viagem, eu tava muito na dúvida se eu ia pegar ou não. E acabei não comprando com antecedência, que custa mais barato. Porque eu deixei, quer saber? Vamos ir tirando, vamos ver se as fotos realmente vão ficar legais. E se a gente gostar, a gente compra. No segundo dia a gente já queria comprar. Porque só os vídeos já valem a pena. E também dá pra te incorporar as fotos das atrações. Então tu tá numa montanha-russa, tu vai lá, tu incorpora tudo. Só isso aí eu já acho que vale Já a pena. vale a pena. Tem vídeo do Sete Anões. E eles vão colocando outras fotos, como tava com a Magic Band, eles vão colocando outras fotos junto. Tu passa na Main Street e começa a entrar fotos dos personagens da Main Street. E assim você por pode diante. colocar as bordas também na hora de baixar. Não, eu achei super bonitinho, né? Eu achei que valeu muito a pena. É caro, não é um serviço barato, mas o legal é assim, se tu tá com um grupo de amigos, um grupo de família, grande, né? tu pode Com usar. a família eu acho que é legal, porque daí tu tem mais opções, né, pra te fazer. E você consegue aparecer a família toda na foto. Também. Precisa Não, e assim, daqui a pouco a família se separou, cada um foi pra um lado. Cada um tá com um cartão que o fotógrafo deu. Tu linka os 2 cartões na mesma conta, não tem problema nenhum. Então isso eu achei legal. É bem legal. Bom, então vamos continuar. Quais são os principais Fast Pass que vocês agendam na Disney? Tá, principais assim, Soaring, no Epcot, sempre agendo, Toy Story Mania, no Hollywood Studios, meu preferido. No Magic Kingdom aí depende se está com criança ou não, mas se conseguir da Mina dos Sete Anões é um importante. As montas Space Mountain, sempre agendo. No Animal Kingdom, Everest, sempre agendo. Safari também. E agora tem que agendar o O Avatar, se você conseguir, você é um ninja. Você é um ninja. E já muito pega, difícil. pro horário que tiver, você pega. Mas... O Avatar tem que entrar, abrir o parque e tem que sair Tá lá correndo. fora. Quando vocês voltam pra Orlando, quer dizer,
A próxima vez que vocês forem pra Orlando, o que vocês querem fazer que ainda não fizeram? No Avatar. Eu quero ir na Toy Story Land. E na Toy Story Land também. Os dois. E o que Acho você... que mais até no Toy Story Land, porque eu amo Toy Story também. Só pra gente fechar esse bloco de planejamento, o que vocês indicariam pra quem tá viajando agora, isso é até mais pra ti, Lu, que tá viajando com uma criança pequena, mas assim, de pequena que eu digo de 4, 5 anos. Que no planejamento tem que pensar assim, por causa da criança? Primeiro, tem que se organizar muito bem, assim, a questão de onde vai ficar. Até tem a questão, a gente estava falando ali de locais para ficar, tem muita questão, não só hotéis, tem casas assim também em Orlando que são muito bons para receber crianças. A questão assim, que as pessoas às vezes não sabem, não precisa levar às vezes carrinho, né, trazer do Brasil. Os parques têm os carrinhos para alugar, acho que facilita muito. E o que não poderia faltar, uns lanchinhos, né, para os filhos passar o dia no parque, porque eu acho que às vezes a gente está tão preocupado em fazer tanta coisa no parque e a gente às vezes esquece do mais importante, né? E ficaria... Tem uma sugestão também. Fala, qual a sugestão? É que, não, tem que dar uma pesquisada e ver quais atrações que tem restrição de altura. Ah, também tem isso. A Porque Ana até postou esses dias postou isso, esses né? dias, Até lembrar, bem lembrado. Porque, às vezes, tipo assim, você promete pro seu filho que você vai lá no brinquedo do Avatar com ele. E chega lá e não entra porque não tem altura. Já estragou o dia da criança ali, vai Por ficar exemplo, chorando, ou frustrada. não só da criança, porque é a questão, tipo, eu, por exemplo, eu tenho 1,50 m, né? E às vezes sofri muito disso quando eu era criança, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa e não pode em função da altura. Ou às vezes a criança até pode, porque ela é mais alta, então tem Então, toda só essa pra questão. alinhar a expectativa aí com a criança, você já sabe, já vai sabendo em quais atrações que ela entra. E uma coisa boa de ficar hospedado na Disney com criança nessa idade é que como tem os transportes, acaba tudo ficando próximo, tudo ficando perto, né? É legal porque muita gente vai de manhã pro parque, faz as atrações, volta pro hotel para descansar com a criança e retorna pro mesmo parque à tardinha e noite quando o sol já tá mais calmo. Aproveita o hotel, bom tem a também. piscina. Tem que ir no ritmo da criança, assim, não adianta forçar, senão também a criança vai ficar cansada, Exatamente. vai ficar chorosa. A última vez que eu fui pra Disney, como eu falei, eu não fui em todos os parques, então eu aproveitei muito o hotel. Eu fiquei no hotel da Disney, então eu pude ver muito isso, sabe? As famílias com as crianças à tarde na piscina, descansando. É que os americanos Então, fazem isso, os brasileiros querem aproveitar ao máximo. Justamente porque às vezes, não tenho tempo, quero aproveitar. Então, às vezes, Tô pagando em dólar. isso cansa a criança. Então, lembre-se que a gente tem que, às vezes, pensar na criança e não fazer eles cansarem, até porque daí vocês também não vão aproveitar como adultos, porque a criança vai chorar, a criança vai estar ali, vai até atrapalhar a viagem de vocês. Então, lembrem, vão pro hotel, descansa, ou até no parque, dá uma paradinha, deixa ele dormir, sabe? Tem uns espaços mais calmos para eles fazerem esse descanso, então. Outra sugestão é alguns parques grandes, tipo Magic Kingdom, fazer 2 dias. Às vezes adicionar um dia a mais no seu ingresso não é tão caro. Então, programar 2 dias pro Magic Kingdom faz com que você consiga fazer com mais calma. Às vezes num dia volta mais cedo, aproveita o hotel, a piscina, e no outro dia você faz as atrações que faltaram. Esse foi o bloco de planejamento, espero que vocês tenham gostado e vai ter mais ainda essa semana, viu? Até mais! Tchau!